A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje iremos estudar uma importantíssima lição que se encontra na lição 3. Ela tem como título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Vai ser uma aula espetacular, uma aula maravilhosa, uma aula ao qual vai agregar muito ao seu conhecimento e aquilo que você pretende oferecer aos seus alunos. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, gostaria de pedir humildemente a vocês que deixassem aquele like abençoado, aquele like do céu que ajuda o nosso canal a desenvolver, a crescer. Não se esqueça também, deixe o seu comentário, isso é muito importante, tá? Isso nos anima, nos impulsiona e também faz com que a gente a cada dia acredite mais nesse projeto. Também, se possível, compartilhe esse vídeo. Pessoas que têm o bom gosto igual a você vai receber esse vídeo e eu tenho certeza disso que vai ser abençoada, tá bom? Então vamos lá, o nosso texto áudio, vamos aí como de costume na nossa reflexão. Texto áudio vai dizer o seguinte: E disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Aqui há uma posição clara de Ruth a Noemi. Não me proíba de ir ou que eu te abandone. Não me proíba, não coloque impedimentos, não arranje argumentos, não traga uma solução além daquela que eu, Ruth, estou vendo para conosco. Aí o texto continua: porque aonde quer que tu fores, eu irei. Isso está falando do caminhar, do andar. E aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Aqui está falando do dormir, do descanso. Aqui está falando do momento de repouso. O teu povo é o meu povo, ou seja, eu estou falando de estar, eu estou falando de ser. Então não é somente dormir junto, não é somente caminhar juntos, é ser como você é praticar aquilo que você pratica, é viver a fé que você publica. O teu Deus é o meu Deus. Aqui está falando da experimentação. Aqui está falando da experiência que ela já tem e terá a partir do momento em que ela começar a caminhar com Noemi. Lembrando que ela já estava dentro da família e já via isso acontecendo dentro da família. Então é o viver, é o experimentar o sobrenatural, o diferente, o novo. Então isso é muito importante para Ruth. Verdade prática: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia o quê? Amar os outros sem nada a exigir em troca. Evidencia que Deus está em nós. É a conclusão que o próprio autor chega. Só que esse fato de Deus estar em nós tem algo a mais, tem um resultado maior e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Então, quando você ama alguém sem exigir nada dessa pessoa, Deus está em você. Deus estando em você, acontece algo modificador. Ele une essas pessoas que estavam afastadas e elas começam a se unir em relacionamentos mais fortes e duradouros. Então, essa fé cristã exalta o quê? O amor familiar
e mais especificamente o respeito e a honra entre nora e sogra, no caso Noemi, nora e sogra Ruth, tá bom? Bem explicadinho aqui. Leitura bíblica em classe. Ruth capítulo 1, versículo 6 ao 8 e o versículo 14 ao 19. Então, em 10 anos desse período ao qual eles foram para Moabe, saíram de Belém por causa da fome. Então, isso é muito bom deixar bem claro aos alunos que existe um contexto, existe uma realidade e você precisa inserir esses alunos dentro dessa realidade, que em outra realidade está dentro do período dos juízes, ok? Então, o versículo 6 e o versículo 7, que acontece aí nesse período de 10 anos, ao qual Noemi tem quatro grandes perdas, né? Primeira, o marido permanente. O segundo, Malom e Quilion, que são também perdas permanentes. E a outra que eu poderia classificar como provisória, ou uma perda contínua, ou algum outro termo assim, que é Ofra, tá? Então ela decide voltar e assim ela não tem mais contato com Noemi. E aqui do versículo 6 e 7, você vê claramente a ideia. E se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Então, antes, Elimeleque, deixa eu ver aqui, é o marido dela, né? Ele decidiu ir para Moabe. Agora, quem tem que tomar a decisão é Noemi. Noemi decide voltar, porque ela ouve que na casa do pão, Belém, o Senhor havia provido a colheita. Então ela precisava de voltar porque as coisas estavam estabilizando. Então ela voltou dos campos de Moabe. O versículo 7, pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas duas noras com ela. Então elas chegaram a sair. Então nós temos aqui, dentro desses versículos 6 e 7, um ambiente lhes propiciou esse ambiente de Moabe, lhes propiciou alimento durante esses 10 anos que eles ficaram lá, só que a felicidade ela não poderia dizer a mesma coisa. Então propiciou alimento, mas retirou a felicidade. Então tem situações da nossa vida que é assim. Nós vamos em busca de alguma coisa, somos satisfeitos por ela, mas em contrapartida, em muitos casos, nós perdemos alguma coisa. Então nós precisamos de colocar na balança. O que é que eu preciso nesse caso? Eu preciso ter uma vida boa financeiramente? Ou eu preciso buscar a minha felicidade voltando para minha terra, voltando para os meus parentes, dando uma segunda oportunidade para as noras, para elas se casarem novamente? Ou seja, então houve ali uma queda de braço entre os dois assuntos. Então, no caso aqui, Noemi decide voltar, ela toma a decisão, não são as noras, ela toma a decisão, eu preciso voltar. Assim como o meu marido, 10 anos atrás, decidiu vir para cá para o bem da família. Então agora, novamente, ela está pensando no bem da família. O versículo 8 e o versículo 14 vai dizer o seguinte: ela dá uma proposta, primeiro ela assume a responsabilidade e toma uma decisão. Agora ela passa uma decisão muito importante para as duas noras, que elas voltarem. Então percebam que ela apela para o sentimentalismo. Não é para a casa dos seus pais, é para a casa da sua mãe. Então ela apela para o emocionalismo, porque isso é natural. É algo muito intrínseco do ser humano, voltar para a sua mãe, né? Aquela que vai cuidar de vocês, vai orientar vocês e vai saber o que fazer para lhe proporcionar o melhor. Então há um apelo sentimental aqui para que elas voltem à casa não dos pais, mas das suas mães. E o Senhor usa de benevolência, assim decretando uma bênção, né? Então Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou
a ela. Então eu tenho um momento de decisão, desilusão, mais esperança e convicção. Depois nós vamos falar um pouquinho mais aqui. O versículo 16, você vê claramente aí a decisão de Ruth, né? E o versículo 17, você também vê a confirmação dessa decisão de Ruth. No versículo 18, vendo ela, pois, que de todo estava revolvida para ir com ela, deixou de falar nisso, ou seja, ela vê que realmente Ruth toma uma decisão, então ela está pronta, segundo as suas próprias convicções e decisões, a seguir Noemi. Versículo 19, e foram-se ambas até que chegaram a Belém. Aqui você vai ver o ponto em que elas chegam em Belém, somente as duas, porque Ofra decidiu voltar. Então você toma uma decisão, você coloca a decisão para elas, elas tomam uma decisão, uma volta para casa, a outra continua, mas entendendo que cada uma foi responsável pelos seus atos. Noemi não colocou as duas em situação difícil, mas lhe proporcionou um momento de decisão. Se você pega o versículo 12 e o versículo 13 desse mesmo capítulo, você vê argumentos muito clássicos e verdadeiros, né, da parte de Noemi. Ela não foi falsa para com as duas mulheres. No versículo 12 ela diz: já sou muito velha para ter marido. Se disser que tem esperança e terei marido e filhos, né, mesmo se ela tivesse esperança, eles precisariam esperar muito tempo, elas, né? O versículo 13 vai dizer isso. Vocês vão esperar eles crescerem? O Senhor está contra mim. E isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Então você vê claramente um sentimento de mãe aflorando, né? Por isso que ela pede: volte para a casa das suas mães. Por quê? Porque da sua mãe, né? Volte à casa de sua mãe. Por quê? Porque ela sente isso, ela é mãe, então ela entende esse conflito que está acontecendo. Então é melhor que elas voltem, porque ela sente o peso da mão do Senhor concernente à perda do marido e dos filhos, e assim ela não quer que essa carga, esse sofrimento passe para aquelas jovens naquele momento. Então elas precisavam tomar uma decisão, tá bom? Dentro da introdução, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Aí Ruth, né, depois nós vamos falar um pouco mais, no versículo 17, ela vai dizer: quero que o Senhor me castigue se qualquer coisa a não seja a morte nos separar de ti. O versículo 17 do mesmo capítulo. Então você vê uma decisão muito clara, muito objetiva e muito singular de Ruth. A introdução. Nós estudaremos esse relacionamento, que é muito importante, vamos falar um pouco mais sobre isso, que é profundo, é intenso e fez com que a Bíblia desse destaque a essa história maravilhosa, tá bom? Tópico 1, a proposta de Noemi, uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi. O texto também vai mostrar aí a questão de Elimeleque. Meu Deus é rei. Malom significa doença, tem o sentido de doença. Quilion, definhamento. Ruth, amizade. E Orfa, pescoço. Então, muito provavelmente, como o próprio autor disse, eu até disse na outra aula, o nome Malom e Quilion, muito provavelmente devido a várias complicações de doenças que poderiam ter levado à morte. Alguns comentaristas até dizem que pelo fato deles terem casado com moabitas, houve um peso da mão do Senhor sobre a vida deles, porque o Velho Testamento proibia que os judeus, os hebreus na verdade, casassem com mulheres moabitas, né? Com o pessoal de Moabe, e não somente de Moabe, mas outros grupos. Então alguns comentaristas chegam a essa conclusão, que não está totalmente errada, mas é uma posição muito importante, porque ali está determinada uma lei do Senhor, que não era para casar com mulheres ou homens moabitas, né? E você vê que esse casamento acontece. Pode ser também que devido
ao nome, e o nome geralmente é relacionado ao momento, eles tenham nascido com algum tipo de doença que ao tempo foi aí piorando e chegaram a óbito. O fato é que eles morreram, e eles morrendo, a subsistência da família perde muito. Então, aqui, Ruth, capítulo 1, versículo 20, e o versículo 21, na verdade, vai dizer: quando saí, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Por que me chame feliz se Deus me fez sofrer e me deu aflição? Então essa era uma das argumentações de Ruth, né? Eu li aqui o versículo 17, que, aliás, de Noemi. O versículo 17 vai falar de Ruth, a decisão que ela toma, e no versículo 21 do capítulo 1 você vê claramente, novamente, a Noemi reforçando a sua condição e o fato como ela via essa condição, que era concernente a uma praga, vamos dizer assim, de Deus, que Deus não estava com ela e por isso aconteceu tudo isso, tá bom? O subtópico de número 2 vai dizer: tirando força da fraqueza. Então Noemi não escondeu seus sentimentos. Isso é muito claro, isso é muito verdadeiro. Isso é importante de se ressaltar em sala de aula e para seus alunos, a questão da manifestação dos sentimentos. Ela não enganou, ela não fez nenhum tipo de trapaça, ela não tentou manipulá-las, ela não tentou enganá-las, ela não tentou de forma alguma fazer com que as duas mantesse ela de alguma forma, porque Noemi entendia que elas não eram responsáveis pela vida dela. E pensando, tendo esse pensamento, ela chegou a uma conclusão: eu sou responsável por tudo aquilo que está acontecendo. Então, de alguma forma, ela entendia que ela era culpada, Deus havia pesado a mão sobre ela, então ela estava muito triste com isso, e só que as noras não poderiam pagar por nada que estivesse acontecendo com Noemi, e elas não eram a causa, né, desse conflito, desse problema, de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Porque a primeira coisa que a pessoa faz é o quê? Jogar a culpa no outro, porque é muito mais fácil para resolver os seus problemas, né? Então ela teve uma atitude de liderança, como eu disse no começo. No começo, Elimeleque toma a decisão, como chefe da casa, toma a decisão de sair, de ir, assume a responsabilidade. Agora, a ideia de voltar, como não tem Elimeleque, não tem Malom e nem Quilion, ela tem que tomar a decisão. E a melhor decisão é ficar em Moabe? É padecer em Moabe? Não, é voltar para a casa do pão, é voltar para Belém. Então, entregando seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Os problemas da vida não podem nos paralisar. A questão do problema, né? O que é um problema? Pode ser a causa nossa, isso é fato. Um problema pode ser uma causa nossa. Pode ser de terceiros. Estamos sofrendo algum tipo de problema por causa de terceiro. Ou a outra questão é que pode haver problemas na nossa vida, não é por causa de mim, não é por causa de terceiro, é por causa da circunstância que eu estou vivendo. Fato é que, independente se for minha, de terceiros ou da própria circunstância, uma questão póstula, no caso, uma decisão póstula, exige uma resposta a essa dificuldade. Então eu preciso dar uma resposta. Eu estou em problema e eu preciso dar uma resposta a essa dificuldade. Seja ela na ação, seja ela no falar, seja ela no parar, seja ela no discutir o assunto, seja ela na resolução desse conflito, ou seja, eu preciso resolver esse problema. E esse problema pode vir de vários lugares, tá bom? O subtópico de número 3, sem manipulação emocional. Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra.
no primeiro momento, entenda isso, passe isso, mentalize isso na mente dos seus alunos. Eles saem de Moabe às 3. Elas saem. Só que no meio do caminho, parece que dá um estralo na cabeça de Noemi. O que eu estou fazendo? Eu estou levando duas moças jovens, bonitas, para viver uma vida que eu quero viver. Mas será que a vida que eu quero viver é a vida que elas querem viver também? Porque elas estão ali à mercê de Noemi. Elas vão respeitar Noemi, mas às vezes isso não será bom para elas. É isso que Noemi poderia ter pensado. É bom para mim voltar para a casa do pão, voltar para a casa dos meus familiares, porque lá eu vou ter algum tipo de reparo. Mas será que será bom para essas duas jovens? E ainda moabitas? O que vai acontecer com elas? Então aqui, mas tão logo começam a viajar. Então a emoção, escute bem, a emoção da saída se converteu em razão no meio do caminho. A emoção da saída se tornou razão no meio do caminho. E às vezes nós agimos por impulso, por emoção, queremos fazer as coisas pelo sentimento. Aí quando a gente começa a fazer, aí vem a razão. Mas por que eu comecei a fazer isso? Por que eu estou fazendo isso? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? A razão, ela toma o lugar da emoção nessa circunstância e faz você pensar, analisar, refletir sobre aquilo que está acontecendo, tá? Então Noemi decidiu libertá-las para que voltassem à casa dos seus pais. Aqui ela usa a expressão mãe, né? Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. Por isso que o autor deixou bem claro, a saída foi pela emoção. Não houve muito o que pensar. No meio do caminho, ela começou a pensar e analisar, raciocinar. Peraí, o que é melhor? Qual será o futuro dessas moças? Eu preciso colocar isso para que elas mesmo decidam e não que eu decida por elas. Então Noemi foi madura, escute bem, Noemi foi madura em deixar Ofra e Ruth Ofra ir e responsável em deixar Ruth ficar. Por quê? Houve uma decisão. Ruth coloca a questão. Noemi, são nomes, né, irmãos? A gente confunde. Noemi foi responsável em deixar Ofra ir e foi responsável em deixar Ruth ficar. Então, isso é importante. Por quê? Somente após a decisão. A decisão ela pode ser contrária. Ofra poderia falar assim, eu vou voltar. E Noemi poderia ter usado 1000 argumentos, mas não vá, não faça isso, você não pode voltar para casa. Sendo que ela mesma pediu para que elas escolhessem. Mas a decisão de Ofra foi importante, porque ela queria já tomar esse caminho, talvez, quando saiu de Moabe. Mas respeitando a autonomia e a autoridade de Noemi, decidiu caminhar. Mas quando ela teve a oportunidade, ela decidiu voltar, porque a Ofra significa pescoço, aquela que vira o pescoço para trás, né? Então a ideia mais ou menos é isso. Então ela decide voltar e Noemi acatou a decisão dela, respeitou, isso é importante. Ela respeitou o contraditório. Por isso que em muitas reuniões, em muitas coisas, acontece muita discussão, muita briga, muita contenda, porque as pessoas não gostam do contraditório. E no caso de Ruth, ela também tomou uma decisão, mas não de voltar, mas de continuar, tá? Então, em termos de decisão, a gente tirando aí a questão espiritual, as duas elas foram coerentes em termos de decisão. Ela decidiu voltar para a casa dos seus pais, né? Tanto é que a ênfase a de Noemi não é assim, eu vou libertar vocês, eu vou liberar vocês para voltar para os seus deuses. Escute bem, Noemi está liberando as duas para voltar à casa de seus pais.
é diferente. Mas você vê que a atitude de Ruth, quando ela vai fazer essa referência, primeiro ela faz a referência do cotidiano, do dia a dia, e depois ela faz uma outra referência. O seu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Você vê claramente uma questão social sendo abordada e uma questão religiosa também sendo abordada. Então ela pensa não somente em voltar, mas ser, estar, viver a fé que Noemi vive. Enquanto Ofra tem a incumbência somente de voltar para casa. Agora, se ela adorou outros deuses ou não, ou se lá ela converteu, porque pode ser uma possibilidade de ter convertido a família pelo tempo que ela ficou, então a Bíblia não diz. Então a gente pode fazer aí inúmeras inferências, tá? E fato é que ela voltou para a casa dos seus pais, tá bom? Vamos lá. Sem manipulação emocional, então a manipulação emocional é sutil, costuma se manifestar desde a infância. Então o pecado não escolhe idade, pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladores. Então isso é um perigo, né, dentro da igreja, fora da igreja. O manipular nada mais é do que o influenciar ou controlar um ou mais indivíduos de maneira ilegítima, tá bom? E de acordo com os próprios interesses. Então Noemi poderia ter vários interesses envolvidos nisso. E às vezes nós usamos de manipulação emocional para poder ganhar alguma coisa de alguém. Nós temos que tomar cuidado com isso. Noemi é um exemplo de que ela não usou esse artifício. Provocar o falseamento da realidade através de palavras, frases e ações. Então Noemi poderia ter engambelado, né, vamos dizer assim, ou embelezado as suas palavras, e de forma alguma, se ela tivesse usado a manipulação emocional, em hipótese alguma, ela iria dizer as frases como eu vim com tudo e voltei sem nada, Deus pesou a mão sobre mim, né? Ou seja, Deus me colocou em aflição. Essas não são palavras de uma manipulação, a não ser que ela poderia, né, ou um de nós poderíamos usar também esse artifício, eu não sou nada, eu não valo nada, usando isso como um argumento para ganhar a atenção, o carinho e a dedicação da pessoa para com ela. Mas ela foi muito verdadeira ao ponto de culpar a Deus por aquilo que ela estava vivendo, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com essas pessoas falsas que fazem um falseamento da realidade, tá bom? Viva a realidade, aquilo que é do dia a dia, tá bom? Promessas absurdas, promessas incabíveis, tome cuidado, porque essas manipulações emocionais, elas acontecem no campo espiritual, tá bom? Por isso que há uma crítica muito grande com campanhas, né? A Assembleia tem muita campanha, eu posso falar porque eu sou da Assembleia. Campanha não sei do que, campanha não sei do que. Se for ver na lógica, você tem aí uma manipulação emocional. Por quê? Às vezes há uma promessa de que se você participar dessa campanha, aquilo que está proposto no tema vai acontecer na sua vida. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas questões, tá bom? O que é pregado, profecias. Então há um apelo e uma manipulação emocional. Então nós temos que tomar muito cuidado para não sermos influenciados. E pessoas emocionalmente manipuladas, uma hora a ficha cai, né? Uma hora ela usa a razão e fala assim, peraí, eu fui enganado. E aí ela se sente triste, abandonada, sai da igreja, porque se sente enganada pela igreja e por aquilo que ela prega. Então, seja sincero, né? Igual o Tito fala, seja sincero naquilo que você está falando, tá bom?
Vamos lá, o tópico 2, a convicção amorosa de Ruth, uma amizade provada e aprovada. Ofra amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Então, Orfa, né, ou Ofra, ela é órfã, na verdade, né? Eu tô falando errado aqui já faz tempo, irmãos. Me desculpem. Orfa, ela trabalhou a realidade que a própria Noemi lhe apresentou. Então não há nenhuma condenação concernente, no meu ponto de vista, analisando o texto, concernente à atitude de Orfa, porque ela trabalha com a realidade que a própria Noemi lhe apresentou. Então ela apresentou condições adversas. Orfa disse assim: não, eu não vou continuar. Por que eu vou seguir uma mulher que ela desconfia até do seu próprio Deus, tá? Então ela volta para sua casa, lembrando que a religião moabita, né? Então quando você volta para a casa dos seus pais, você tem duas inferências aí. Ou ela voltou aos deuses, que no caso é Baal, Peor e Astarte, que eram os deuses principais dos moabitas, tá? Ao qual sacrificavam bois, ovelhas e também seres humanos, havia sacrifício, tanto é que há nos registros históricos que todo o povo de Astarote, que era uma cidade de Moabe, foi sacrificado ao deus Quemos, que era uma das divindades nacionais que existia. Então você vê que o negócio não era brincadeira. Então, voltando para a casa de seus pais, ela poderia muito bem influenciar ou novamente ser influenciado por essa religião, tá? Então aqui o autor deixa algo bem claro. Quando a sogra disse pela segunda vez, ou seja, na primeira vez é o versículo 10. As duas dizem assim: não, nós não vamos voltar para a casa dos nossos pais. Só que o versículo 9 e o versículo 14 vai dizer que elas choraram muito, né? Tanto na primeira vez que Noemi disse, quanto na segunda. Só que na segunda vez que ela propõe a saída delas, aí sim Orfa, né, toma essa atitude de voltar e Noemi e Ruth toma a decisão de ficar. Então ela insiste para que Ruth faça o mesmo que sua cunhada. Uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel, que é o que nós lemos aí: aonde tu fores, aonde tu pousares, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E ela vai mais além, versículo 17, né? Aonde quer que morreis, ali serei sepultado. Então é uma parceria, uma jornada que vai aí até a morte. Muito parecido com uma confissão de casamento, não é? Então você vê e você analisa, né, que a nossa lição ela vai ser bem estreita, ela não vai aprofundar ainda, porque nós saímos lá do capítulo 1, que é a lição 2, até o versículo 5. Aqui nós vamos até o versículo a partir do 6 ao 8 e até o 19, né? Vamos dizer assim. Então nós abordamos alguns versículos. Então é importante que você não ultrapasse essa linha, porque nas próximas aulas até a lição 5 já vai ser falado sobre os últimos capítulos, tá bom? Então não precisa pressa. Vamos lá. A amizade na adversidade. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sua sogra, demonstrando um grau de companheirismo, comprometimento, e aqui também nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nossos relacionamentos, tá? Antes você vê os relacionamentos sendo sólidos, né? Muito sólidos. Hoje os relacionamentos, tanto conjugais, de amizade, eles são muito líquidos, fluidos, né? Por quê? Porque eles não são duradouros, né? As relações até entre família, pai e filhos estão cada vez mais líquidas,
estão cada vez mais difíceis, há muitos conflitos, cada um buscando seus interesses. E aí você tem relacionamentos frágeis, quebradiços, relacionamentos que não duram muito. E imagine se você trazer isso para dentro da igreja, aonde nós falamos de irmandade, de comunidade, de assembleia, que é essa reunião de santos. Se eu não tiver esse companheirismo, se eu não tiver essa união, né, essa união ela vai ser quebrada em várias partes. E essa não é a ideia. A ideia é que nós, como cristãos, possamos nos unir cada dia mais. E assim buscar a perfeição de Cristo que Ele deseja para a sua igreja, tá bom? Então é importante trabalhar essa questão dos relacionamentos justamente por causa disso. É a força que une as pessoas, que é o fato de estar ao lado, é o fato de ajudar, é o fato de levantar, é o fato de estar em comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Existe uma tradução que diz: ó, quão bom e quão suave é o sentar juntos em união. O sentar juntos me traz uma ideia melhor dessa realidade do texto. Porque o sentar junto quer dizer que eu comungo da mesma fé, eu comungo do mesmo prato, eu comungo da mesma comida, eu comungo da mesma alegria, da mesma felicidade, ou seja, não tem inveja, não tem rancor, não tem mentira, não tem contenda, não tem dissensão, não tem nenhum tipo de empecilho que possa fazer você não sentar junto a essa mesa. Ó, quão bom e quão suave é o sentar juntos em união. Você não senta com quem você não gosta, ok? Vamos lá. Um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada, envolta em expectativas fantasiosas, nós já falamos sobre isso. Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz, aí nós entramos um pouquinho dentro dessa questão, e você vê claramente a sabedoria, a inteligência de Noemi, e você vê claramente a ideia central dela, que é não usurpar, não fazer ela sofrer. Eu preciso que ela viva de acordo com o propósito que ela colocou, mas sem sugar essa pessoa. Só que há uma conexão tão grande que não precisa de Noemi falar nada. Ela decide ir trabalhar, ela decide fazer alguma coisa. E Ruth vai e faz. E ela está ali naquele campo e justamente ela cai no campo de Boaz. Um companheiro de Boaz, líder do pessoal, fala que tem uma moça ali que não parou de trabalhar, parou só um pouquinho para descansar. E ele admirou essa moça e foi lá contar para Boaz. E Boaz pede proteção para aquela moça, tá? Pede proteção, procura saber sobre a moça, quem é a moça que está trabalhando e aplica a lei de Deuteronômio. Qual que é a lei de Deuteronômio? Antes de nós pensarmos em toda essa bondade, nós temos que pensar que essa bondade, escute, essa bondade não foi fruto de interesse por Ruth. A bondade de Boaz não foi fruto de um interesse posterior concernente a Ruth. Pelo contrário, ele como empresário, ele como pessoa, não tinha um espírito explorador como muitos cristãos empresários têm hoje em dia, que não querem registrar, não querem pagar os seus honorários direito, querem sempre ganhar, são lobos devoradores de cristãos. E aqui, e de pessoas na verdade, né? São empresários que deveriam dar exemplo. Aqui, Boaz deu um exemplo de empreendedorismo, responsabilidade para com as pessoas, com seus trabalhadores e com aqueles que vinham ali pegar a cega que estava ali caída no chão. Então ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele é um empresário bastante responsável para com a lei de Deus e para com a lei civil. Tanto é
que o capítulo 24 de Deuteronômio, versículo 19, diz: se esquecer a colheita, na colheita de trigo, cevada, e se vocês esquecerem também um feixe que ficou ali na lavoura, não volte para buscar. Deixa ali, porque o órfão, o estrangeiro e a viúva passará pelo campo, e se eles verem algum feixe de trigo, de cevada, deixados para trás, eles podem pegar para eles. Eles não deveriam colher espigas na beira, quem? O proprietário. Tudo que tivesse na beira seria a cerca, tudo que tivesse na cerca, beirando a cerca, eles não poderiam pegar. Nem volte para apanhar as que ficaram no pé, ou seja, a uva, né? A uva não fazer a segunda colheita, tá? Tinha a primeira colheita, o que ficasse ali para madurar ou alguma coisa assim, não poderia fazer a segunda colheita de uva, tá bom? E aqui, no caso aqui a colheita, aquilo que não pegar ou que cair no chão, ficará para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E assim eles cumpriam a lei de Deuteronômio, capítulo 24. O versículo 20, porque nós lemos o 19, por que ia acontecer isso? Ó, o versículo 20 vai dizer também que a azeitona que ficou no pé, o versículo 21 de Deuteronômio, capítulo 24, só fazer uma colheita de uva, como já foi falado. E o versículo 22 é a chave. Lembre-se que vocês foram escravos no Egito, por isso exijo isso de vocês. Então o que Ruth estava ali, que é a lei da rebusca, né? O que Ruth estava aproveitando era justamente essa lei, não era uma brecha, era uma lei imposta por Deus, para que pessoas como ela pudessem se prover de alimentação concernente à lei da rebusca e levar algum tipo de mantimento para casa. E assim eles viviam, esse homem, esse empresário Boaz, que fazia aquilo que era correto, aquilo que era justo. O tópico 3, a convicção da mulher: o teu Deus é o meu Deus. Aqui nós vemos 3 importantes questões. Uma fé fervorosa, uma fé que inspira e a sensibilidade sobre a liderança. A liderança está atrelada à fé fervorosa, a uma fé que inspira, e essa fé fervorosa e fé que inspira forma um bom líder e também boas decisões. E é assim que a fé de Ruth se destaca no seu próprio livro, o livro de Ruth. E essa liderança também, porque ela aprendeu dessa forma, ela vivenciou isso. Então, Deus abençoou Ruth, por quê? Porque ela proveu o necessário tanto para ela quanto para sua sogra, e assim Deus abençoou ela de uma forma especial, e lá na frente nós vamos continuar a história, tá? Então Ruth é um exemplo aí de uma mulher, biblicamente falando, que fez uma diferença gigantesca, que vai lá depois casar com Boaz, nós vamos ver isso lá na frente, e vai dar uma descendência e vai cair na genealogia de Jesus, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha sido abençoado por essa aula, e deixo aí a minha bênção sobre a sua vida. Fique com Deus, Deus abençoe sua casa, sua família, fique com Deus, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.